E aí, como é que você tá? Hoje foi o meu último dia do ano no trabalho e hoje foi um dia puxado, mas hoje me fez pensar um pouco. Eu tô entrando na vida adulta agora e assim, tudo isso que a vida adulta traz, todo esse choque que ela traz na gente é algo assustador. E eu acho que não é só eu que tenho esse sentimento, talvez você tenha também. E eu queria falar um pouco sobre isso. Então, se você quiser ouvir o que eu tenho a dizer, senta aí e vamos conversar um pouco. Eu acho que quando a gente é criança ou adolescente, a gente tem uma visão de mundo muito diferente das coisas. Porque a gente não sabe a verdadeira realidade das pessoas quando a gente é adolescente. A gente acha que as coisas são talvez fáceis ou que o mundo não é o que ele realmente é. Eu lembro que o meu ensino médio foi a época mais marcante assim da minha infância e adolescência, porque foi uma época onde eu conheci pessoas incríveis, eu dei muita risada, eu zoei demais e foi marcada também por muitas coisas ruins também. Foi uma época conturbada, mas também foi uma época boa em muitos aspectos. Depois que isso acabou, depois que eu comecei a trabalhar, fazer faculdade, foi aí que eu percebi como o mundo realmente é. Porque quando você começa a trabalhar, você percebe a realidade das pessoas que estão à sua volta. Então, por exemplo, eu às vezes trabalho como garçom. Eu faço um freelance de garçom no restaurante. E depois que eu comecei a trabalhar como garçom, eu entendi como é corrido. Às vezes você tá com um dia cheio, às vezes o lugar tá cheio, você tem um monte de pedido ali para você processar. Às vezes você não consegue processar, às vezes você é um pouquinho mais lento, às vezes você esquece, às vezes você tem que voltar lá no cliente e perguntar: nossa, mas qual cerveja você quer mesmo? Eu não lembro. A gente tem um choque com isso, eu tive um choque com isso. Porque quando você vai no restaurante, você não tá nem aí pro garçom. Você só quer que ele faça o seu trabalho, só quer que ele entregue a sua bebida gelada, o seu prato, e traga a sua conta. Só isso. E não tem nada de errado nisso. Porque eu também sou assim. Eu também quero ir no restaurante, às vezes estou com a minha família, às vezes estou com amigos. E eu não vou ficar reparando nos funcionários, do que o funcionário está fazendo. Esse não é o meu papel, sabe? Mas você começa a reparar, sabe? Sobre como as pessoas se comportam nessas condições. E eu, por exemplo, agora, sempre quando eu vou no restaurante, eu tenho o costume de sempre guardar os pratos, dar uma limpada na mesa, porque eu sei como isso faz diferença na correria ali do dia. A gente vê muitas pessoas com a cara fechada, muitas pessoas emburradas e a gente tem um pré-julgamento, sabe? Às vezes de má vontade, às vezes de preguiça, mas quando você tá do outro lado é muito diferente, porque você entende que a pessoa não tem só os seus problemas pessoais para lidar. Às vezes alguém da família dela morreu, às vezes ela perdeu o cachorro, o gato, às vezes, não sei, pode acontecer tanta coisa e a gente julga as pessoas por isso, sabe? Mas quando você tá do outro lado, você entende a carga emocional que é na sua vida. Você entende que muitas vezes
você mesmo sangrando ali, você mesmo com dor, você tem que fazer o que tem que ser feito. A sua dor, ela não invalida a sua responsabilidade. Eu sempre tento me manter distante disso quando eu estou trabalhando, porque eu gosto de ser uma pessoa gentil, eu gosto de ser uma pessoa educada e não sei. Eu gosto de às vezes tentar separar as coisas, mas muitas vezes infelizmente é difícil. E agora, sabe, indo embora, olhando a vista, olhando o sol se pondo hoje de tarde, começa a refletir sobre isso, sobre como a gente era tão inocente, sobre como a gente pensava que o mundo era ser bom. A gente só queria, às vezes, ter um bom emprego, ter uma casa, ter um carro, ter uma família, de repente. Só que aí, quando você entra nos verdadeiros problemas, você vê que o que você passou na escola foi só uma brincadeira, foi só a pontinha do iceberg da sua vida, foi só o comecinho. A vida de verdade começa agora, porque você tem que tomar suas decisões, você tem que gerenciar o seu dinheiro, você tem que controlar suas emoções, você tem que melhorar sua relação com as pessoas, você tem que aprender como que trata as pessoas. E tudo isso de uma vez é um choque muito grande. E é engraçado isso, porque você começa a ser enxergado só como um número, só como um funcionário qualquer, só como um mero garçom, sabe? Independente se você está cansado, se você tem problema na sua vida, as pessoas não estão nem aí. Isso é algo muito difícil de entender e de absorver. Quando você vê como o mundo é frio, como o mundo é cruel, como o mundo não liga pra você, é algo que dói muito, muito, porque às vezes você começa a pensar no seu problema e às vezes você se afunda no problema, você começa a, sabe, não conseguir tirar isso da sua cabeça, você se afunda no seu problema, só que nada vai acontecer, ninguém vai vir te salvar, ninguém vai trazer a solução para você, o único responsável é você. E a gente não sabe o que fazer nessas horas, a gente às vezes só quer chorar, só quer deitar no ombro, receber um carinho, um cafuné. Só que parece que é quando a gente mais precisa, que é quando a gente não tem. Parece que quando a gente mais precisa disso, parece que mais distante a gente está disso, sabe? Porque eu sinto muito isso. Eu tô numa fase que eu me sinto muito sozinho, muito sozinho, muito sozinho. Talvez você tenha já tido essa experiência de às vezes ter um dia super corrido, de você nem pegar no celular direito, e aí quando você pega, não tem notificação, não tem mensagem, não tem nada, não tem nada. Isso é muito difícil, muito, muito, muito difícil de você entender isso, de você compreender isso, de você pensar, cara, eu sou um em bilhões de pessoas, eu sou um ser vivo entre quadrilhões, quintilhões de seres que vivem nesse planeta. Você não é especial. Eu não sou especial. A gente só é pessoas comuns. Pro mundo a gente é assim. A gente é nada. A gente é só uma poeira, só um grão de areia dentro de uma praia, sabe? Só uma mera embarcação no meio do oceano. Um oceano gigante, que é a vida. Só que você tá no controle do barco. As tempestades vão vir, as ondas vão bater no barco, vão destruir o seu barco. Você pode até naufragar, mas você é responsável por isso.
Você controla o que você faz quando a tempestade chega. Você controla como você reage a isso, como você absorve isso. Só que a gente não sabe como faz isso. A gente não sabe como que lida com isso. E é muito difícil isso, porque você começa a encarar os problemas, você começa a dar a sua cara a tapa ali, só que você não sabe o que fazer. Às vezes você está tão afundado, você olha para os lados, não tem ninguém para te salvar, você não vê nada. E você é o único que pode se ajudar a sair disso. Só que você não sabe o que fazer. Porque você está tão atolado, aquilo é tão diferente para você, você não está acostumado com isso. Sabe? Eu passei por um episódio um pouco traumático quando eu terminei meu último relacionamento. Porque eu convivia com a pessoa, sabe, diariamente. E eu via ela todo dia praticamente. E eu não sei se foi a coisa mais difícil da minha vida, mas com certeza foi uma das fases mais difíceis da minha vida. E isso eu vou carregar pelo resto do meu caminho. Isso nunca vai ser da minha mente. Porque eu lembro que a primeira vez que eu vi ela, depois que o relacionamento acabou, eu comecei a sentir uma angústia tão grande, um peso tão grande. Parecia que a minha alma tinha saído. Parecia que o peso do mundo estava nas minhas costas. E foi um episódio onde eu tive uma ansiedade extrema. Um episódio onde eu tive descontrole emocional. Porque eu não conseguia me controlar. Eu não conseguia parar de chorar, não conseguia tirar aquilo da minha cabeça. E eu não sabia o que fazer. Eu ia fazer o quê? Eu só tinha que aceitar. Cara, que processo. Sério. Que processo. Talvez você tenha passado por isso e você sabe como é. Ou você que não passou, talvez imagine como seja. Você tenta construir a sua identidade de novo. Porque você é conhecido por ser namorado de fulano, namorada de fulano, ou esposo, esposa. De repente você não é mais isso. Conviver sem outra pessoa mais, porque você já está acostumado a ter ela na sua vida, você já está acostumado a conviver com ela, e de repente, sabe, aquilo não existe mais. Sabe? Esses dias eu vi uma frase assustadora, onde diz que do pó você veio, do pó você vai voltar. Tu comerás o pão do teu suor, mas do pó você veio e ao pó você vai voltar. Se eu não me engano, é Gênesis capítulo 3, versículo 19. E, sabe, você vê como a vida ela é cruel. Você tem esse choque de que as coisas não vão acontecer do jeito que você quer. Muitas vezes você vai ter que se virar sozinho. Você vai ter que dar o seu jeito. Eu, particularmente, sou uma pessoa que se preocupa em ser alguém melhor. Eu me preocupo em ser alguém relevante, em ser marcante na vida das pessoas. Eu busco... Eu sou alguém que quer ser reconhecido. Eu acho que todo homem quer.
Às vezes eu penso sobre família. Às vezes eu imagino uma família, filho, uma mulher que está do seu lado, sabe? Às vezes eu imagino isso, sabe? E eu acho que um dos problemas que uma boa parte das pessoas tem, e eu acho que principalmente os homens, é o medo de se abrir, o medo de falar. Porque às vezes você tem medo de ser chamado de vítima, ser enxergado como alguém que quer se vitimizar, sabe? Às vezes a gente quer lidar com as coisas sozinho, a gente não quer falar nada pra ninguém. E eu acho que tá certo, de certo modo. Eu acho que você não deve sair contando a sua vida para as pessoas, mas se sentir vitimizado, às vezes até por pensar, poxa, às vezes eu trabalho muito, trabalho tanto, não vejo resultado. Às vezes eu sofro tanto por tal coisa, que eu dei o meu sangue, às vezes por um relacionamento. E aí chegam essas fases que você não quer contar nada pra ninguém, porque você acha que vai ser enxergado como alguém que quer se vitimizar. Você tem medo de ter os sentimentos invalidados, às vezes por trauma, às vezes por experiências passadas que você teve. E eu entendo as pessoas que odeiam isso, porque às vezes você quer se relacionar com alguém, você quer ter relações mais profundas, você quer entender aquela pessoa, porém ela não se abre para você. Mas eu acho que às vezes falta compreensão por parte dessas pessoas que não entendem como é difícil se abrir, como é difícil você contar os seus problemas, como é difícil você vencer essa sensação que você é vítima, que você se faz de vítima, entende? Mas eu acho que o que mais tem me ajudado nessa fase é a sinceridade, porque eu sou uma pessoa muito melancólica e emotiva, naturalmente, de mim. E eu sempre tive medo de expor os meus sentimentos, de expor o que eu sinto, de expor o que eu acho sobre as coisas. Eu sempre fui muito reservado em relação a isso, muito. Mas quando eu comecei a pensar, eu só quero ser sincero, eu só quero viver a vida mais leve, eu quero ser verdadeiro comigo mesmo, com as pessoas. Eu percebi como isso faz diferença. Quando você começa a falar o que você acha, a falar o que você sente. Não de uma forma egoísta, de você querer impor o seu modo de pensar sobre as outras pessoas, mas como uma forma de conversa mesmo, sabe? De você chegar em alguém e falar, olha, aconteceu tal coisa, eu não gostei disso, por esse motivo, por esse motivo, eu acho isso, eu acho aquilo. O que você acha sobre isso? Eu acho que muitos problemas que a gente tem com as pessoas são resolvidos por uma simples conversa, que muitas vezes a gente evita ter, porque às vezes a gente quer correr daquele conflito. E eu muitas vezes tentei fazer isso,
Isso aqui é uma das coisas da vida adulta. Você tem que fazer o que você não quer. Uma das coisas que eu mais sinto falta nessa fase da minha vida, com certeza, é a sensação de paz, sabe? Às vezes, quando você era criança, tinha um dia meio chato na escola, às vezes você tinha brigado com alguém, só que quando você chegava em casa, você não ficava pensando nisso, sabe? Você lidava isso de um jeito tão, sabe, insignificante. Não no sentido ruim, mas no sentido de isso não te afetar. Entende? Só que hoje, quando às vezes você chega em casa, fica pensando no seu trabalho, pensando, meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso ainda. Sabe? Às vezes não é nem preocupação profissional em si, mas é preocupação com as pessoas à sua volta. E eu tive muito isso. Eu tive relações difíceis com pessoas do meu trabalho. Eu tive momentos bem chatos, sabe? E quantas vezes eu não pensei em desistir das coisas. Mas às vezes você para e pensa, meu, eu quero jogar tudo pro alto. Mas jogar o quê? O que eu tenho para jogar pro alto? Não tenho nada. Não tenho dinheiro, não tenho um carro, não tenho casa, não tenho família, não tenho filho. Eu vou jogar o quê pro alto? Eu não tenho nada. Quando você pensa isso e você entende que essa é a verdade, você não tem nada, de certa forma é assustador, muito assustador, porque você entra num ponto onde você tem a vontade de desistir, mas você não sabe pelo que você quer desistir. Você não tem algo para deixar para trás. Só que eu acho que às vezes esse é o ponto. Porque quando você não tem nada para deixar para trás, nada te impede de avançar, sabe? Nada te impede de fazer a faculdade que você deseja, nada te impede de você falar com alguém que você quer falar, alguém que você tem interesse. Às vezes as pessoas falam, nossa, só se vive uma vez, como desculpa para fazer coisas que podem ser erradas ou não tô aqui para falar sobre isso. Mas percebe como isso é libertador? A gente só vive uma vez. O que é um não de alguém para uma vida inteira? Sabe? Você chegar em alguém e você ser sincero, falar, olha, eu queria te conhecer, eu gosto de você, eu gosto do seu jeito. Quer saber se o meu sentimento é recíproco. Sabe, ser sincero com você mesmo, com o que você sente. Isso é tão libertador, sabe? Você sempre vai ter esse medo de fazer as coisas. Ou uma coisa humana, uma coisa normal. Mas se não der errado, o que você vai perder com isso? Ou se der errado, o que você vai perder com isso? Nada. Na verdade até é bom. Você perde o medo. O seu medo ele fica menos forte, fica mais fraco com as suas atitudes. Sabe? Eu não sou nenhum especialista. Eu acho que nunca fui bom em jogos, esportes. Eu acho que eu nunca tive talento em alguma coisa. Não falando de uma forma depreciativa, mas será que as vidas às vezes é sobre isso? Sobre você descobrir o que você faz de melhor, sobre fazer alguma coisa que tenha sentido para você, sobre você às vezes se sentir feliz com alguma coisa, mas
mas às vezes eu paro e penso, o que é felicidade? Será que é conquistar sonhos? Será que é ter o emprego dos sonhos? Será que é você se desapegar do mundo? É você não sentir peso de fazer as coisas? É você se libertar? É você ser alguém disciplinado, motivado, alguém que conquista as coisas? Será que é alguma coisa mais interna? Será que é algo religioso? É algo espiritual? É algo emocional? Eu penso sobre como a felicidade ela é atingida na sua essência. Às vezes eu olho para trás, me imagino criança, penso nas coisas que aconteceu e penso, eu era só uma criança. Eu não posso me culpar das coisas que aconteceram, porque eu era só uma criança. Sabe, eu não gosto de lembrar da minha infância. Sinceramente, eu não gosto. Mas eu era só uma criança. Eu não podia fazer nada. Felizmente as coisas aconteceram. Mas hoje eu tô aqui. Hoje eu olho para trás e vejo como poderia ter sido. Às vezes as pessoas falam comigo sobre as suas infâncias. A gente naturalmente faz aquela comparação. Pensa, nossa, a minha infância foi tão traumática, tão sem graça, sabe? Quando as coisas ficam mais difíceis, você tendo que lidar com as coisas sozinho, você não tendo ninguém para te ajudar, te desmotiva mais ainda, porque às vezes você tenta lembrar algo de bom que aconteceu e você não consegue. Às vezes você só imagina os traumas da sua vida. Só imagina aquele evento que aconteceu com você que você não consegue esquecer. E isso te paralisa. Isso te deixa fraco. Isso suga a sua energia de uma maneira tão grande, tão profunda, que você não tem mais disposição para fazer as coisas. Porque a única lembrança que você tem são as lembranças traumáticas. Porque você pensa, nunca deu certo, nunca foi bom. Agora que as coisas estão assim, agora que não vai dar bom mesmo. E eu não estou falando isso como uma desmotivação, mas como uma forma de encarar a realidade. O mundo é muito cruel. O mundo não está nem aí para você, para seus problemas. Ele não está nem aí se você está sozinho, se você tem alguém para conversar. Ele não está nem aí. E as pessoas também não estão nem aí. Mas quando chega aqueles momentos onde você vê uma luz no fim do túnel, às vezes você pensa, valeu a pena. Valeu a pena aguentar todos aqueles desaforos, ter todos aqueles dias que você chorou, escondido e não queria que ninguém soubesse. Valeu a pena você ter dado seu sangue, você ter se sacrificado, tanto fisicamente quanto psicologicamente, sabe? Valeu a pena. Quando você se forma, quando você é promovido no seu emprego, quando você encontra
um parceiro ou uma parceira que está do seu lado, independente do que estiver acontecendo com você. Alguém que você confia de todo o seu coração. Alguém que está ali com você, sabe? Uma coisa sobre relacionamento que eu penso é sobre como a gente hoje em dia tem essa necessidade de, às vezes, ter alguém. Principalmente nessas épocas da sua vida que você se sente muito sozinho, sabe? Você às vezes só queria ficar com alguém, às vezes você só quer conversar. E, sabe, nesses momentos que você mais se frustra, porque você vê como as pessoas estão desinteressadas em você, sabe? Se você não é uma pessoa tão dotada de beleza, se você não é uma pessoa tão boa, sabe, em falar com as pessoas, em comunicar, porque a gente naturalmente é assim. Eu naturalmente sou tímido, eu tenho um pouco de dificuldade em me socializar, e quando você tenta conhecer alguém novo, com essa consciência de realmente querer conhecer, cara, você vê como as pessoas não estão nem aí pra você, sabe? Elas não ligam se você tem um bom emprego, elas não ligam pra sua história, pros seus sentimentos, mas isso é algo natural da vida. É triste, é dolorido, mas é algo natural. Nem todo mundo vai dar bola pra você, nem todo mundo vai querer conversar com você, nem todo mundo tá afim de ouvir o que você tem a dizer, porque as pessoas já têm as suas próprias vidas, as pessoas já têm os seus próprios problemas, e é difícil isso, é difícil. Mas, ao mesmo tempo que tem sido ruim, tem sido algo bom também, sabe? Porque você começa a gostar mais de si mesmo, você começa a querer ser alguém melhor, você começa a gostar mais da sua companhia. Eu tenho como uma das metas pro ano que vem sempre sair para algum lugar, todo mês, independente se eu estiver sozinho ou não, sabe? E eu acho que isso é uma reflexão, é um reflexo sobre como eu quero me sentir bem comigo mesmo. Eu quero aproveitar os momentos da minha vida sozinho, porque a maior parte da sua vida você vai fazer as coisas sozinho, você tem que lidar com as coisas sozinho. E por que eu gosto de repetir isso? Porque é algo difícil de entender, muito difícil. Eu mesmo não entendo isso. Mesmo estando, de certa forma, lúcido com essas coisas, eu não entendo isso. Sabe, eu não compreendo isso totalmente. Então, eu ainda estou num processo de compreender isso. E aí, quando você realmente repara em como as pessoas são necessitadas de atenção, são carentes, sabe? A gente vê tantos casos de relacionamento abusivo, tantos casos onde o namorado mata a namorada, ou a namorada mata o namorado, esposo mata a esposa mata o esposo, no sentido psicológico, sabe? Às vezes tem agressão, às vezes tem discussão, às vezes quase morte. Só que às vezes essas pessoas, mesmo acontecendo isso, elas não saem disso. A gente se pergunta por quê? Por que essa pessoa é tão trouxa? Como que essa pessoa é tão idiota ao ponto de ser agredida, ser quase morta pelo parceiro ou pela parceira e ainda tá ali, sabe? Como se nada tivesse acontecido. Eu falo isso como experiência pessoal. Mas quando você começa a ficar mais lúcido do mundo, você vê que isso é um problema de carência. Às vezes, essa pessoa que agride, essa pessoa que bate, que mata, que fala alto,
É a única pessoa que ela tem. Às vezes é a única que estava lá nos tempos difíceis. Às vezes é a única que deu a mão, que ajudou, que estava presente ali, sabe? E ela não quer perder essa pessoa. Ela tem a esperança de, ele vai mudar. Isso vai mudar. Mas às vezes o pior acontece e a pessoa não muda, sabe? Isso reflete sobre como as pessoas são carentes hoje. E eu tenho muito problema com isso. E por isso que eu quero mudar isso. Talvez você também queira mudar isso. Sabe, esse peso na consciência de lidar com tudo isso sozinho, num oceano enorme, e é só você ali, sabe? Esses dias eu estava vendo um vídeo sobre lugares impossíveis de visitar no mundo. E um desses lugares era um lugar chamado Ponto Nemo, que é uma localização que fica no Oceano Pacífico, no sul do Oceano Pacífico, e é o ponto mais distante de qualquer terra que tem no mundo. Talvez você tenha ouvido falar já disso. Se eu não me engano, o ponto mais perto, a terra mais perto desse ponto, fica a mais ou menos 2.000 quilômetros, 2.000 quilômetros e meio, mais ou menos isso. E as pessoas mais perto dessa localização são os astronautas que estão na Estação Espacial Internacional. E quando eu olhei isso, eu pensei, nossa, imagina estar num lugar desse. Imagina um oceano completo, vazio, onde você está longe de qualquer terra, onde você está distante de qualquer pessoa. E eu enxergo como a vida ela é isso, em sua grande parte, sabe? A vida às vezes é isso. Você vai estar no oceano, perdido, às vezes em cima de uma tábua, em cima de um bote, sem nada, sem recursos, e você tem que se virar. Você tem que se virar. Você é o único que pode se ajudar a sobreviver. Eu queria fazer esse vídeo como uma forma de dizer o que eu sinto em relação a esse sentimento. Então talvez você esteja achando que eu estou repetindo muitas coisas, muitas palavras, mas o meu intuito não é vir aqui e dizer o que você tem que fazer. Não é vir aqui e resolver o seu problema, falar, olha, isso está acontecendo, então faz isso. Isso não é meu papel. Como eu falei aqui, eu não sou especialista em nada. Eu não tenho formação. Eu só quero compartilhar isso. E eu espero que isso te ajude de alguma forma. Talvez pensando, nossa, isso é verdade. E não é só eu que sinto isso. Então, sabe, seja sincero com você mesmo. Seja sincero com o que você sente. Se você quer falar com alguém que você gosta, que você acha interessante, por que não falar? O que você tem a perder com isso? Sabe, vai ser um não. Mas aí, o que vai mudar na sua vida isso? Eu sei que mesmo assim, a gente tem medo de fazer as coisas. Eu tenho medo também. Às vezes chegar em alguém
às vezes fazer alguma coisa diferente fora da minha rotina, que eu não estou acostumado. Mas o que vai mudar na sua vida isso? Às vezes pode dar certo, às vezes não. Mas sempre vai ser um aprendizado para você. Sempre. Uma frase muito interessante que eu ouvi um tempo atrás é: eu nunca perco. Ou eu acerto ou eu aprendo. E isso é verdade. Às vezes você toma uma bronca no seu trabalho. Às vezes você é corrigido por alguém. Às vezes é duro, mas tudo é uma lição, sabe? Se você não tentar, se você não for fazer, você não vai aprender. Você não vai ter as habilidades necessárias para lidar com aquilo. Por exemplo, você quer um emprego melhor. Ao invés de... Qual que é o caminho mais fácil? Eu pego meu currículo e saio enviando para tudo que é empresa. Esse é o caminho mais fácil. Qual que é o caminho correto? Analisar primeiro o seu currículo. Ver o que você tem a oferecer. Ah, eu tenho formação nisso. Eu sou bom em tal coisa. Essas são as habilidades, essas são as formações. Ou às vezes você não tem formação, às vezes você não é bom em nada. Às vezes você só tem o seu ensino médio, ou às vezes nem tem o ensino médio também. E você, no lugar de alguém que está contratando, se você pegasse o seu currículo e ver que não tem nada, você contrataria essa pessoa? Sendo bem honesto, você contrataria essa pessoa? Você estando numa vaga que você quer. Finge que você é o entrevistador. Você está pegando o seu próprio currículo. Você está olhando aquilo e falando: beleza, eu me encaixo nisso? Sim. Ótimo. Perfeito. Mas na maioria das vezes você não vai se encaixar. E você sabe disso. Então, o que é melhor você fazer? Ao invés de você sair correndo atrás de vaga, mandando seu currículo para lá e para cá e não sei o quê, por que ao invés disso você não investe o seu tempo em melhorar o seu currículo? Melhorar o que você tem a oferecer, entende? Isso não é só sobre trabalho, é sobre a sua relação com as pessoas, sabe? Ao invés de você procurar conhecer pessoas novas, por que você não procura como conhecer pessoas novas? Por que você não busca ser mais interessante, sabe? Porque isso tem uma relação muito mais com você mesmo do que com as outras pessoas, entende? E quando você começa a querer ser assim, ser uma pessoa mais interessante, ser uma pessoa mais cogitada pelas outras, você vê que isso começa a correr naturalmente. Você não tem que mais forçar isso. As pessoas vão vendo na sua vida naturalmente. Porque você se tornou alguém interessante. Você se tornou alguém que vale a pena se relacionar. Entende? Tem muitas pessoas sim que são egoístas, são orgulhosas, não estão nem aí pra você, não querem ser educados com você, não querem ser gentil. Existe muita gente assim. E a sua vida vai ser cercada por essas pessoas. Cercado por essas pessoas. Mas será que você realmente é interessante? Será que você realmente é alguém que vale a pena se relacionar? Sabe? Analisa isso não numa forma depreciativa, entende? Pega isso e pensa: pô, eu não sou interessante. Por que não? Será que é porque eu só trabalho? Será que é porque eu só ando com cara triste? Será que é porque... não sei. Pensa um pouco sobre isso, sabe? Pensa no porquê isso acontece com você. E
Não pensa tanto nos outros. Pense em você. Você, acima das outras pessoas, você tem que ser interessante para você. Acima de ser interessante para os outros, você tem que ser interessante para você mesmo, sabe? Porque a gente tem essa carência de querer encontrar alguém para viver a vida com a gente. Mas a gente tem que entender que a gente está lidando com outro ser humano. Às vezes a gente não entende isso. Então, será que você, no seu estado que você está hoje, na sua fase que você está hoje, às vezes numa fase fragilizada, às vezes aconteceu uma coisa horrível na sua vida, às vezes está numa fase que você tenta as coisas e as coisas não acontecem. Será que é ideal você ter alguém nesse momento? Sabe? Será que você faria bem para essa pessoa? Será que essa pessoa faria bem para você? Será que você não desenvolveria de repente um apego emocional muito forte, uma dependência emocional muito forte para essa pessoa? A gente tem que entender que viver com o outro não é uma relação de ser perfeito, não é uma relação robótica, sabe? A pessoa não está ali para atender a gente, para atender as nossas necessidades, mesmo a gente querendo isso. A outra pessoa não é para isso, não é para atender o que você quer, não é para suprir a sua carência, porque ela tem uma vida também, ela tem os seus problemas, ela também sente carência, ela também sente saudade, sente medo, sente ansiedade, sente tristeza, sente alegria. Ela também é assim. Então, será que isso seria saudável para vocês dois? Será que seria uma relação de crescimento? Será que os dois estariam felizes com isso? Porque a outra pessoa não tem que vir para ser uma solução para a sua vida. E ela tem que vir para adicionar na sua vida. Por mais duro que isso seja, eu também sou assim. Eu às vezes quero buscar alguém, quero me relacionar com alguém. Só que, cara, será que é certo isso? Será que esse é o momento? Será que eu tô pronto para isso? Sabe? Eu tô lidando com um outro ser humano. Eu não tô lidando com um robô que vai fazer o que eu quero. Não é isso. Sabe? Você tem que ser feliz consigo mesmo antes de querer ser feliz com o outro. Porque o outro tem que vir para adicionar na sua vida. Não para ser a sua vida. Entende? Ela não tem que substituir a sua vida. Você tem que viver a sua vida, mas você tem que viver de uma forma saudável, sabe? De uma forma que você entenda que a outra pessoa também tem uma vida, também tem história, também tem família, tem amigos, sabe? Essa é a parte mais difícil de entender o que é um relacionamento. Você tá lidando com outra pessoa. Entende? Que às vezes tem tantos problemas quanto você, às vezes problemas piores, às vezes ela tem trauma piores que os seus, às vezes ela não tem trauma. Varia muito de pessoa para pessoa, entende? Mas pense que você primeiro tem que ser feliz com você mesmo, você tem que se satisfazer com você mesmo, sabe? Antes de você buscar alguém. Porque se você buscar alguém nesses momentos, vai ser uma das piores coisas que você pode fazer. Porque às vezes você vai se envolver com alguém que pode ser o que você quer, mas às vezes você vai ser alguém que vai fazer mal para ela. Às vezes a gente pensa muito no eu. Ela vai fazer mal para mim. Eu não tô pronto. Não sei o que. Será que às vezes a outra pessoa também não tá pronta? Será que às vezes quem vai fazer mal de verdade vai ser você na vida do outro? Entende? Então você tem que pensar tanto na sua vida quanto na vida do outro. Mas isso não te impede de você ainda querer se relacionar com as pessoas, sabe? Isso não te impede de conversar com as pessoas ainda assim. Porque às vezes você pode até encontrar alguém e você tem esse medo, sabe? De você não estar pronto. Mas se você conversar com essa pessoa, se essa for realmente a pessoa,
ela vai te entender. Ela vai ver que você está numa fase de crescimento. Ela vai entender o que está passando. Às vezes ela também vai estar nessa fase. E vocês dois vão crescer juntos nisso. Não um se segurando do outro. Mas quando um cair, o outro está ali. Sabe? Não é pro outro ser muleta. Entende? É isso que eu quero dizer. Não é pro outro ser uma muleta para você. Mas é pra ela estar ali com você quando você cair. Sabe? É sobre isso. Então, pra gente poder finalizar essa conversa, eu quero te dizer que o mundo é muito cruel. O mundo é frio. O mundo é um lugar dolorido. Sabe? Salomão dizia que afortunado é aquele que já morreu e mais afortunado é aquele que ainda não nasceu. Porque eles não pensam, eles não têm emoção, eles não têm destino, eles não falam. Isso reflete sobre como a vida é, sabe? Às vezes a gente só quer sumir. Às vezes a gente só quer parar de existir. Mas, sabe, você não tem nada a perder. Entende? Seja a sua própria motivação. Se você tem um corpo feio, às vezes gordo, às vezes magro, dependendo da sua visão, por que você não faz uma academia? Não faz uma dieta? Às vezes você é todo endividado, você tem problemas em controlar o seu dinheiro. Por que você não começa a guardar um pouco todo mês? Por que você não começa a sair mais, aproveitar mais o seu dinheiro? Porque a gente trabalha muito, muito. Eu, graças a Deus, trabalho 5x2. Eu não trabalho 6x1, eu já trabalhei. E sei como é horrível, horrível, horrível isso. Horrível, horrível. Você não tem tempo pra nada, você não tem tempo pra viver, pra descansar. Se você fazer uma coisa, vai ficar faltando outra. Às vezes você tá nessa rotina, sabe? E eu não vou saber dizer a solução pra isso. Entende? Eu não tô aqui pra dizer a solução. Mas a melhor forma que você pode... O melhor que você pode fazer é ao máximo tentar sair disso, sabe? Então, sempre procura outras oportunidades, sempre veja o que é melhor pra você. Não se contente com a sua realidade, sabe? Não pensa que a vida é isso, que a vida é trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar, chegar em casa, dormir, trabalha, dorme, trabalha, dorme, trabalha, dorme. Às vezes a gente vive nessa rotina, eu vivo nessa rotina, às vezes a gente vive tão automático, a semana passa tão rápido, os dias passam tão rápido, você não percebe as coisas acontecendo, porque você está nessa rotina, sabe? Às vezes tem tanto problema na sua cabeça, que você só quer desligar, quer fazer o que você tem que fazer ali e acabou. Entende? Mas existe uma vida fora disso. E você não pode se afundar nisso. Você não pode viver só disso. Porque isso faz mal. Faz muito mal. Sabe? Você começa a ter um sentimento de desilusão tão grande que você não tem mais senso de vida. Você não sabe mais por que você vive, por que você acorda todo dia. Você não sabe mais. Não sabe mais. Porque a sua rotina é só trabalhar. Eu trabalho. Chego em casa, não tenho energia pra nada, eu chego, durmo, acordo outro dia e eu vou trabalhar de novo. Sabe? Então, tenta construir hábitos que te fazem se sentir vivo. Sabe? Lê um livro que você gosta. Um livro leve.
sabe? Para você ter aquela sensação de estar fazendo uma coisa boa, uma coisa que presta. Uma coisa que me ajudou bastante. E às vezes sentar em algum lugar, às vezes numa praça, sentar ali, às vezes pôr uma música no ouvido, no fone de ouvido, sentar e só aproveitar a vista, a música, você fecha os olhos ali e você só aproveita o momento. Só isso. Porque o cansaço psicológico ele é muito pior do que o cansaço físico. Muito pior, muito pior. Porque um desencadeia o outro. Quando você está cansado psicologicamente, o seu corpo também fica cansado. Sabe? Porque o físico, se você dormir, no outro dia você acorda normal, você acorda bem. Mas o psicológico, às vezes você pode dormir 20 horas, 30 horas. Você pode passar o seu fim de semana todo dormindo. Mas quando chega segunda-feira, você está exausto. Sabe? Então, busque seu descanso mental. Sabe? Às vezes, naquele momento de manhã que você acorda, olha um pouco para a janela, sai um pouco lá fora, fica 5 minutos, senta em algum lugar, olha para o céu e só aproveita. Porque você já vai ter um dia ruim. Então aproveita quando tá. É isso. Espero que essa conversa te ajude de alguma forma. E se você quiser falar alguma coisa que possa ajudar as outras pessoas, quer compartilhar alguma experiência sua, quer falar o que você acha sobre esse vídeo, sobre o que eu falei, vai nos comentários, escreve, sabe? Compartilha o que você tem a dizer e seja sincero com você, com os outros. Tá bom? Fica bem.